Então Jesus lhe disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua... Você está lendo aqui comigo aqui, irmãos? Então começa a honrar, já li aqui alto aqui, vamos lá. Então Jesus lhe disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua... e entre os seus... e na sua própria família. Por isso não pode realizar milagres ali, exceto pelas mãos sobre alguns enfermos e curá-los. Volta no versículo anterior, por favor. Quem está afirmando isso é quem? É o pastor. A maior guerra está dentro da nossa casa. A maior luta está dentro do nosso ministério. Quando eu e você romper, ou eu e você entender que Satanás, ele quer atuar no ambiente interno, para que a gente não alcance, não galgue, não conquiste, não chegue em lugar nenhum. Quando dentro da nossa casa o casamento está errado, os filhos não se dão com os pais, os irmãos não se dão com os irmãos, ou com a família, ou com o pai, não há obediência, não há fidelidade. Quando dentro de uma igreja há competitividade, competição, inveja, Satanás está operando e dando risada e gargalhadas da nossa cara. Pais que não se dão com os filhos, e isto não é uma casa, são muitas. E pessoas que estão sonhando em fazer grandes conquistas, executar grandes ministérios, quando na verdade a sua base está dilacerada. Há pessoas querendo edificar, diga edificar, grandes prédios, fazer grandes edifícios. Edifícios vêm de edificação. Só pode ter um grande prédio se houver uma grande edificação, uma grande base, um grande alicerce, se houver encontrado rocha. Pessoas querem se tornarem grandes, ministerial, profissional, financeira, mas não têm estruturas para suportarem. Esses dias estourou na internet aí um shopping, caindo carros dentro do shopping em São Paulo, matando pessoas, machucando pessoas, ferindo, não sei se matou, mas feriu pessoas. Porque a estrutura não suportou, não aguentou. Existem casas sendo quebradas, famílias sendo destruídas, de pessoas que não têm estrutura para suportar o processo, o problema. E é complicado isso, porque algumas pessoas, por se dizerem cristãs, pensam já estar preparadas, estruturadas e prontas a suportarem lá na frente, sendo que elas não querem passar pela base. Elas não querem ser cuidadas, não querem ser enviadas, não querem ser ministradas, não querem ouvir, porque na sua boca sempre vai estar a resposta. Ele também é homem, ele também está aprendendo, ele também não sabe. Mas esse também é uma suposição, uma escolha, uma opção, um pensamento, uma palavra lançada por nós, nosso sentimento. Porque a Bíblia, a qual é o nosso parâmetro, a Bíblia que é o nosso guia, ela diz para que eu e você se sujeite às autoridades impostas por Deus. Não perguntou se elas são melhores ou são não. Ele só disse: obedeça. Obedeça aos vossos pais. Tem filhos hoje dizendo: meu pai não sabe nada, não conhece nada, minha mãe não sabe nada. Mas Deus não mandou perguntar se ele sabe, ele só mandou você obedecer. Ele só mandou você obedecer aos seus pais, os seus líderes. Porque Deus vai cobrar aquele que está à frente da responsabilidade. Ele será cobrado. E quando eu transfiro isso, eu começo a cuidar da minha vida para ser provido e alcançar esse grande edifício. Acredite, há pessoas edificando e alguém fala: nossa, ele está grande, hein? Ele está grande, mas não vai suportar muito tempo, porque não tem estrutura. Ele vai cair, ele não vai aguentar. Só que o interessante é que Jesus afirma isso, dizendo: olha, fiquem atentos. Porque pessoas querem conquistar, querem prosperar, querem alcançar. Ai, o meu trabalho, a minha casa. Eu já falei aqui, irmãos, quantas pessoas durante muito tempo viajavam, pegavam: eu vou lá para o Japão, morar no Japão, eu vou mandar dinheiro para minha família. Mas qual o sentido você morar no Japão e sua família está aqui? Está quebrado, já está tudo errado. A Bíblia diz que o homem, ele vive tanto na alegria como na tristeza. Quer dizer, é junto, não é separado. O marido não é uma máquina para mandar dinheiro, não é um banco central que envia: ah, mas eu fiz isso, tem um parente fazendo. Está errado. Aí
cara conhecer alguém lá, separou, só estou mandando a notícia, já não sou mais seu marido. Conheci alguém aqui. O que você acha que vai acontecer? Claro que vai acontecer isso. Ah, mas eu conheci alguém que não aconteceu. Sim, existem as exceções. Existe. Mas princípio não é exceção. Princípio é princípio e ponto final. Quando eu e você entende que servir a Deus, fazer as coisas de Deus, não é questionar, não é a minha esperteza, o meu conhecimento, o meu know-how que vai me fazer chegar. É a minha obediência que vai me sustentar. Diga, a obediência vai fazer eu suportar e alcançar grandes promessas na minha vida em nome de Jesus Cristo. Quantos querem alcançar grandes promessas na sua vida? Então a Bíblia está dizendo o seguinte: Jesus está afirmando, Ele que é Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, ficou impossibilitado de fazer milagres porque não honravam Ele. Pessoas não sabem honrar aqueles que devem ser honrados. Sabe por quê? Porque elas caminhavam junto com Jesus e sabia: eu joguei bolinha de gude com Jesus. Isso aí, Deus, eu jogava bolinha de gude com ele, jogava peão com ele. Eu sei quem é Jesus. Desvalidavam o poder dele. Jesus não perguntou se você conhece. Jesus não perguntou se você jogava bolinha de gude, se você brincava com ele, pinava pipa, fazia o que você fez. Não interessa, ele é Jesus e você tem que obedecer e crer no que ele está falando. Eu sei como ele constrói, para ele é carpinteiro. Eu estava lá direto na marcenaria, na carpintaria dele. Eu conheço Jesus. Jesus não perguntou, ele era Jesus em qualquer lugar. Mas o povo desvalidava por quê? Porque conhecia as suas limitações. Talvez a liberdade que tinham fazia ele perder a autoridade. Tem gente dando autoridade para quem você nem conhece. E para quem de verdade você conhece, quem tem caráter, você não dá autoridade. Porque se manter com um caráter com quem você conhece é mais difícil do que quem nunca te viu. A aparência de Instagram, Facebook é fácil. Nossa, que benção que essa pessoa é. Olha como ela é ungida. Olha como esse pastor coloca cada frase bonita. Você sabe se é dele ou você está copiando de alguém? Fazer o cenário é fácil. Difícil é ser base na sua casa. E Jesus nos chamou para que a gente comece um princípio dentro da nossa casa. Princípio é estabelecer aquilo que é propósito dele. Escute, nesses dias Deus está dizendo: eu quero fazer alicerces começando na tua casa, na tua família, no teu ministério, respeitando quem está do seu lado, entendendo quem de verdade Deus colocou. Para quê? Para que eu comece a fazer milagres dentro da tua casa. Sabe por que tem pessoas enxergando milagres tão longe de você? Porque Jesus sempre está impedido de fazer milagre em casa. Ele fica impedido pelas nossas ações. Não é porque ele não quis fazer, é porque as nossas ações impedem que ele faça. Jesus está dizendo: eu quero começar a agir na tua casa. Eu quero agir no seu casamento, eu quero agir na sua família, eu quero agir na sua história, eu quero agir na tua família. E eu e você muitas vezes estamos preocupados em fazer, queridos, tantas coisas. Às vezes nós estamos preocupados, por exemplo, imagine que aqui no ministério a gente está preocupado em alcançar os perdidos. Só que a gente está mais perdido do que os perdidos aqui dentro às vezes. Qual que é o sentido de alcançar lá fora se não conseguir alcançar aqui dentro? Qual que é o sentido de eu agregar e ajuntar lá se aqui eu estou espalhando? Quando eu e você estamos guiados por Deus, nós começamos em Jerusalém e dentro de casa. Depois Samaria, depois Judeia, depois os confins da terra. Por quê? Porque em escala eu só posso dar para os outros o que eu tenho. E tem gente querendo dar o que não tem. Não consegue compreender. A pastora pegou a quarta passada usando, escute. Nós queremos dizer, Senhor, por quê? Porque a gente erra o tempo inteiro e questiona Deus por que as coisas não acontecem. Faz tudo que a minha carne quer e pergunta por que a minha vida não anda, Senhor. A gente só enxerga o erro dos outros, mas não consegue olhar na nossa cara que nós somos o problema. Calma que você vai entender. Para que a base seja estruturada, para que os milagres cheguem, Deus precisa tratar nós. Eu vim aqui para receber milagre, pastor. Então, milagre entrar na correção. A palavra de Deus diz que Jesus foi impossibilitado de fazer milagres. Mas olha que tremendo. Deus quer nos levantar para começar a viver milagres e enxergar dentro da nossa casa. O que adianta você ficar enxergando tantas coisas sendo abençoado e você mesmo não sair do lugar? Não tem sentido. Eu quero ver os nossos filhos, nossas crianças, como Joel profetizou, que os jovens terão visões, os filhos e os velhos enxergarão e viverão para um novo tempo profético.
Deus quer liberar para nós que nesses 12 dias de ceia serão novos proféticos de Deus, aonde você vai começar a enxergar Deus falar dentro da sua casa, aonde você vai ver o seu filho, a sua filha, o seu pai, sua mãe, o seu irmão, a sua irmã. Você vai dizer: meu Deus, eu não estou só me alegrando porque eu estou vendo os meus vizinhos, eu estou vendo a minha casa cheia da glória de Deus, eu estou vendo a minha família cheia da presença de Deus. Está tendo paz em casa. Não adianta você estar lutando, mandando dinheiro do Japão para cá e a sua família quebrada. Não adianta você estar cheio de dinheiro sem ter casamento com paz e não consegue sequer ter um café com pão com manteiga feliz, comendo picanha triste, não resolve. Não adianta eu e você estar fazendo uma coisa que aparentemente boa, angustiado. Eu fiquei uma época muito ruim. Fui diagnosticado pela medicina como síndrome de burnout, que eu tive um esgotamento terrível. Eu fiquei... O que é isso, pastor? Eu estava em depressão profunda. Que a gente quer às vezes fazer a coisa bonita, né? E o que é depressão? Depressão é depreciação dos neurotransmissores do corpo, está cansado, fatigado. O dia que você vê aqui a luz amarela, outra branca, outra azul, a fumacinha, não tinha mais cor, era tudo cinza. É uma vida sem graça. Eu olhava para meu filho, para minha filha, e eu tentava ter motivação nisso, nem isso conseguia fazer eu sentir vida. Eu tinha uma dor horrível. E nesses dias o médico falou: você precisa parar de carregar o problema dos outros. O problema eu não carrego. Ele falou: você lembra de um problema? Eu falei: não, tem um irmão que quer se matar, tem uma irmã que quer fazendo assim, está mandando mensagem, tem outro lá que quer destruir casamento. Você falou que não lembra de nada, você já me contou 10 histórias de desgraça que você está carregando. Ele falou: pastor, eu também sou pastor e sou cristão, sou médico. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor: é por isso que o senhor está ruim, porque o senhor é pastor. Porque se o senhor não tivesse com nada, nem aí com nada, você estava tranquilo. Porque quem não está nem aí com nada, não carrega problema de ninguém. É quando você tem preocupações, é porque você está preocupado com pessoas, com problemas. Chega a hora de você parar. Porque você só pode cuidar de alguém se você estiver bem. Você não é Deus, você não é Deus. Você não é Deus para curar as pessoas. Você está morrendo, você vai morrer e os problemas vão continuar. Comece a transferir para Deus as responsabilidades. Sabe por quê? Porque quando o ministério tinha uma pessoa, eu cuidava de uma pessoa, eu ligava para uma pessoa. Quando tinha 10, eu ligava para as 10. Mas depois não dava mais para ligar para elas. Mas aí começaram e o pastor não liga. O pastor não liga. O pastor não fala. O pastor não faz. Engraçado que todas que falavam nunca ligaram para mim. Eu era 1 para 10, mas não tinha dos 10, 1 para mim. E eu dizia: meu Deus, mas eu fui chamado pastor, eu preciso cuidar. Mas de onde que Deus falou isso? Eu falei: não, é isso que a igreja fala. Deus falou assim: mas eu não falo isso. Eu falo que eu cuido das minhas ovelhas, não é você. Transfira para Deus a responsabilidade que é dele. Faça o que você pode, o que você não pode, põe para Deus fazer. Por que eu estou falando isso para você? Que eu freiei e parei muita coisa. E vou continuar assim. Porque eu não sou dono das pessoas. Deus é. E você precisa entender que você não depende de homens para você viver. Você depende de você querer para você viver. Porque se você quiser, o mesmo Deus que fala comigo na minha casa vai falar com você dentro da sua casa. Vai te levantar e te fazer ser estruturado. Para de depender de líderes que te carregam. Porque no dia da salvação ele vai entrar e você vai ficar fora. As igrejas querem andar no evangelho pronto, que ela vem aqui e recebe milagre. Toma, pastor. Toma, varão. Toma a sua cura. Toma o seu milagre. Toma a sua bênção. Toma isso. O pastor que entrega tudo. O pai que entrega tudo. A mãe que entrega tudo. E você aprendeu a fazer? Não. Mas chegar no dia, Deus vai dizer: apresente as tuas obras, não a de sua mãe. E nem a do seu pastor. Eu quero as tuas obras. Você vai dizer: eu vou ligar para o meu pastor. Ele falou assim: não, aqui a porta é estreita, só entra um por vez. A salvação é individual, não é em coletiva. Por que você não transferia que a culpa era dos outros? Ele vai dizer: não, eu quero saber as tuas obras. Eu quero saber o que você está fazendo. E eu e você muitas vezes nos perdemos com isso. E queremos carregar ou transferir ou culpar alguém, sendo que na verdade a culpa é toda nossa. Quando a gente aprender a dizer assim: ó, o problema sou eu, o problema da casa vai ser solucionado. Como assim, pastor? Tem um pastor, uma grande referência, diz que assim no casamento, que ele briga com a esposa,
A briga dele é muito pesada. Às vezes ele chega assim, colocou num canal, a mulher dele queria assistir a coisa e fala: ô meu amor, me perdoe, toma, vou colocar pro seu canal assistir. Essa é a briga deles. Aí um dia a mulher estava se maquiando, ele ficou: vamos logo, tô com pressa. Ele falou: não vou te esperar. Ele foi lá pro carro e ficou esperando no carro. Ele ficou todo triste, porque ele não soube esperar dentro do apartamento, ficou dentro do carro. É igualzinho as nossas brigas, né? Desse nível. Quer dizer, para nós isso nem é briga, né? Mas para ele isso era um constrangimento. Ele disse o seguinte, que na casa deles assim, o maior espiritual é aquele que pede perdão primeiro. Aí eles brigam para quem pede perdão primeiro. Enquanto a mulher: eu quero pedir perdão. Não, eu que vou pedir perdão, porque eu que... Não, você não, quem errou foi eu. Eles ficam brigando para ver quem pede perdão primeiro, porque aquele que se arrepende primeiro, esse é espiritual diante de Deus. Às vezes a gente está num nível tão distante disso, que a gente sempre quer acusar, dizer: eu não errei não, a culpa foi dele, só errei porque ele errou. Mas Deus, ele quer levar a dimensão espiritual e um crescimento profundo para a glória dele. Por que ele quer fazer isso? Porque quando o alicerce estiver pronto, a edificação estiver pronta, você pode começar a crescer que não vai cair mais. Pode começar a vir bênção, pode começar a vir milagre, pode começar a vir resposta, pode vir começar a provisão financeiro, milagre, recurso, dinheiro. Nada vai te fazer sair da presença do Senhor, porque você está dizendo que o seu alicerce é a rocha. E se ele é a rocha, é Cristo, você sabe quem te exaltou, você sabe quem te prosperou, você sabe quem te ergueu, você sabe quem te sustentou nos momentos mais difíceis. E você jamais vai abandonar, porque é Ele que te faz edificar a sua casa. Aleluia! Olha isso aí. Quando eu e você entendemos isso, nós começamos a ver um grande milagre. A Bíblia diz que lá na Torre de Babel, todos eles intentaram e começaram a falar uma só língua. Diga, uma só língua. O que significa? Um só projeto, um só desafio, uma só força, uma só determinação, um só alvo, um só foco. Por eles falarem uma só língua, Deus teve que dizer, só que a intenção deles era errada. Eles estavam fazendo algo poderoso, mas com o coração deturpado. A Bíblia diz que Deus teve que vir descer na terra para intervir no projeto deles. Porque o que eles intentassem fazer, eles iam conseguir. Porque quando a gente fala uma só língua, ninguém pode nos parar. O que quer dizer isso, pastor? Hoje na igreja, as pessoas na nossa casa, cada um fala uma língua, cada um pensa de um jeito. Ninguém concorda com ninguém, só eu tenho razão. E quando uma casa está dividida, é uma Babel que cada um fala uma língua. E quando cada um fala uma língua, ninguém chega em lugar nenhum. Por quê? Porque cada um fala, eu quero ir para a direita, não, eu quero ir para a esquerda. Não, eu não concordo, eu vou para lá. Não, eu acho que tem que ser assim. Não, tá cinza ali, não, acho que tinha que ser azul. Azul não, acho que tinha que ser vermelho. Não, vermelho não, tinha que ser verde. Aí cada um vai falando a sua opinião, a sua opção, a sua maneira, e ninguém vai concordando com ninguém. Deus está dizendo, agora vamos tirar um aprendizado profético. Chegou a hora de a gente pegar aquilo que é bom e começar dentro da nossa casa, cada um falar uma só língua. Qual língua? A língua do céu, onde Deus manda, onde o Senhor revela, onde o Senhor opera, onde a glória de Deus se manifesta. Quando nós falarmos uma só língua, ninguém vai poder parar, porque vai ser edificado um prédio poderoso, que vai chegar aonde Babel queria chegar? Nos céus. Se eu e você falam só uma língua, o nosso prédio chega nos céus, e a gente começa a ser conduzido por ele. Agora, quando eu e você começamos a questionar, e fazemos com que a confusão, nós impedimos o agir de dentro de casa. Tem gente lutando e dizendo, meu Deus, por que Deus não opera? Ai, por que Deus não faz? Não é Deus que não faz, é eu que impeço de Ele fazer. Diga, Deus faz, mas eu não deixo Ele fazer. Quem que estava impedido de agir ali? Jesus. Por quê? Porque não havia honra, porque não havia fidelidade, porque não havia obediência. O que Deus está nos ensinando aqui? Se eu e você começar a obedecer a palavra, milagre vai começar a acontecer na nossa casa. Quantos querem milagre na sua casa? Levanta a sua mão direita assim. Agora, se você quer milagre na sua casa, levantou a direita, Deus está dizendo, levanta a esquerda da honra, que já está sendo ativado agora. Começa a me honrar com a sua vida, começa a me honrar com a sua fé, começa a me honrar com o seu coração, porque quando você fizer isso, automaticamente milagres vão ser liberados sobre a sua família, promessas vão ser liberadas sobre você, e a glória de Deus vai se manifestar na sua história. Aleluia!
É Ele que vai fazer. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Diga, eu estou entendendo, Jesus. Preste atenção nisso aqui. Quando eu e você começa a compreender, nós começamos a entender que nós precisamos honrar e estabelecer bases para que o milagre de Deus seja liberado, para que a promessa de Deus nos alcance. E o princípio de Deus começa com a família. Quando a base está liberada, quando há milagre, quando a família está todo mundo sentado em mesa para servir da ceia e comer do pão e beber do sangue da qual o Senhor tem para as nossas vidas. O milagre acontece na mesa. E na mesa se fala de relacionamento. Na mesa se fala de intimidade. Na mesa se fala de provisão. Na mesa se fala-se de perdão. Na mesa se fala de concertos. Quem já fechou um contrato com alguém na mesa comendo no lugar? Levanta a mão. Quantos já conversaram na mesa, acertaram um relacionamento? Quantos já pediram perdão na mesa? Quantos já se alegraram com uma mesa, ficaram felizes no churrasco, numa mesa, comendo? Quando fala mesa, fala assim, comendo junto, sentando junto, passeando. Quantos já se alegraram no ano novo, numa festa? Quantos? O Senhor está dizendo, é na mesa que começa a acontecer milagre. E hoje a mesa já está preparada, porque Deus vai fazer liberar milagres sobre a minha e a sua casa. Hoje a mesa já está preparada, porque vai ter conserto na mesa, vai ter perdão na mesa, vai ter cura na mesa, vai ter alegria na mesa, vai ter pão, vai ter suco, vai ter aliança, vai ter renovo, porque hoje Deus está dizendo, há um novo tempo meu liberado sobre a igreja. É na mesa que acontece milagre. E no partir do pão, os nossos olhos se abrem. Quem tu és, ao som da tua, queimam de amor. Tome o lugar de honra. Olha você honrando. Quando você faz isso, quando você honra a Deus, quando você honra a Deus, Ele está dizendo, eu vou fazer milagre na tua casa, eu vou fazer milagre no teu casamento, eu vou fazer milagre nas tuas finanças, eu vou fazer milagre na tua família. Diga, na mesa onde tudo acontece para a glória de Deus. Queridos, escute isso. Em 1 Timóteo capítulo 3, a palavra de Deus diz e nos ensina que o servo de Deus, o ungido de Deus, o escolhido de Deus, ele tem que saber vivenciar de forma ímpar e poderosa. 1 Timóteo 3:1 diz, esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser pastor, bispo, deseja uma tarefa honrosa, portanto o bispo deve ser uma vida irrepreensível, marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente, ter a boa reputação, deve ser hospitaleiro, apto a ensinar, não deve se beber a vinho em excesso, nem ser violento, antes deve ser amável, pacífico, desapegado do dinheiro, deve se liderar bem a sua própria, família, a sua própria casa. Que versículo que eu parei? Deve se liderar a sua própria família, ter filhos que os respeitem, lhes obedeçam. Pois se o homem não é capaz de liderar a sua própria casa e a família, como cuidará da casa de Deus? Se eu e você não sabe viver princípios de alicerces, não adianta eu querer subir para o próximo nível e cuidar de alguém.
Se a minha casa está degringolada, arrebentada, destruída, não tem como eu cuidar de outras pessoas. Além de ter todas as qualificações, ser repreensível, homem de Deus, fiel, dar testemunho, ser marido de uma só mulher, cuidar, ele precisa administrar bem os seus filhos, a sua casa. Por que os filhos? Porque é princípio de transferência em administrar primeiro o apacento que Deus me deu. Ao cuidar, ao gerar no meu cuidado. Como que eu vou apacentar alguém se eu não consigo cuidar de 2 ovelhas, de uma ovelha, do meu relacionamento? Quando Davi se tornou rei de Israel, Deus primeiro preparou para que ele cuidasse de ovelhas no pasto. Deus primeiro fez que ele enfrentasse leões e ursos no meio do caminho, gigantes no meio do caminho. Para quê? Para agora defender uma nação toda. Como que eu vou governar se eu não consigo defender nem a minha própria vida? Como ele se mostrou apto, preparado, capaz, corajoso, ousado, valente. Deus falou: agora eu vou te entregar uma cadeira real. Agora você vai subir de nível. Porque você só está recebendo aquilo que você já é. Você só está aumentando o nível. Deus está dizendo: você não vai ser, você já é. Mas Ele só quer que aumentar o nível e liberar milagres sobre a minha e a sua vida em nome de Jesus Cristo. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Abre 1 Timóteo 5. Timóteo 5, acho que é 5:8. Deixa eu ver se é isso. Põe aí para mim ver. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente da sua própria família, negaram a fé e são pior do que os descrentes ou os incrédulos. Alguém que negou a fé é ruim? Sim ou não? O incrédulo, ser incrédulo é ruim? A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a quem? Quer dizer, quem não tem fé não agrada a Deus. Olha como é ruim. Deus está dizendo que quem não cuidou dos seus, especialmente da sua própria família, é pior do que o incrédulo. Não é nem igual. Se fosse igual já era péssimo. Ele está dizendo: você é pior do que o incrédulo. Quando a base não está estruturada, nós não podemos alcançar o próximo nível. Mas hoje na mesa, Deus vai estabelecer princípios e milagres sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Calma, diga assim: calma. Deus tem mais para as nossas vidas. Então eu e você precisamos entender que aqueles que não cuidam dos seus, especialmente da sua própria família, o que adianta eu e você ficar cuidando lá fora se a gente não consegue cuidar aqui dentro? Os membros, quando você chama de quê aqui na igreja? O que você chama de irmão? Você chama do que em Cristo? O que você chama em Cristo? É irmão ou não? O que é irmão? Membro de uma mesma? Se você não consegue honrar dentro da sua família, como você quer honrar lá fora? O seu pastor é seu irmão em Cristo, sim ou não? Se você não consegue honrá-lo aqui, como é que você consegue viver a promessa lá fora? É pior que o incrédulo. A competição dentro da sua casa. E Jesus disse: o pior problema não é fora, é na sua pátria, é na sua casa. Eu fico impossibilitado de fazer milagres. Não porque eu não quero, porque há confusão, porque há línguas diferentes, porque cada um fala uma língua. Ele está dizendo: eu anseio, o meu desejo é liberar milagres. Mas quando houver honra, automaticamente milagres serão liberados sobre a sua casa. Aleluia. Quantos creem que Deus está aqui? Diga glória a Deus. Guarde essa revelação. Quando Deus chama Noé: Noé, eu te escolhi. A partir de agora tu vai construir uma arca e vai ser salvo sozinho. E ponto final. Foi isso que ele fez? Ele fez o quê? Uma aliança com ele e com quem? Mas ele falou com a família? Só com Noé. Deus fala com o sacerdote e fala: agora a responsabilidade é sua. Qual é a arca que você está construindo para sua família? Quando Deus trata com a igreja,
de Gênesis, Apocalipse, Deus criou o homem. Do homem fez a sua costela, a sua mulher. Para fazer o quê? Uma família. Família, diga, projeto de Deus. Se Deus não entenda e você não valorizar a família, especialmente da sua própria casa, família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. O que Deus está fazendo hoje? Você que está em casa e você que está aqui presente, que fala, não era essa palavra que eu queria ouvir. Escute uma coisa, é essa palavra que vai começar a mudar a tua casa a partir de hoje. Essa sua casa é a minha também, tá? Porque é para mim que Deus está falando. Se você quiser, você recebe. Essa pregação é para mim, eu recebo na minha vida. Quem tem que se converter aqui sou eu recebo na minha vida. Se tiver mais alguém, recebe. Levanta a mão, diga comigo também. Se é com você, diga comigo também. Diga, minha casa, meu sangue. Depois, qual que é a sua segunda casa? Diga, a minha igreja, o meu povo. Perceba que a escala de Jerusalém, Samaria, Judeia, depois chega aos confins da terra. O que adianta você vir aqui para a igreja, ser uma bênção, sendo que você não consegue amar a sua irmã da sua casa? O que adianta você ser uma bênção se você não consegue honrar o seu marido, a família? Ah, mas eles têm problema. Eles têm problema, você é crente. Eu sou crente, você precisa fazer a diferença. A árvore boa sempre dá fruto o quê? A nossa justificativa não é o erro dos outros, é o que a gente é. Diga, eu preciso ser um instrumento de Deus em qualquer lugar. Abra comigo em Atos. Atos capítulo 21. Calma que já está caminhando para o final. Falta 2h30 só. Quantos acharam Atos aí? Diga amém. Vocês acharam ou apareceu na parede? Deus já está aparecendo na parede, dedo de Deus escrevendo já. Atos 21. Não tem problema nenhum, pode acompanhar aqui, irmão. Eu só estou pregando aqui para ver se eu pego uma outra versão. Atos 21, 8. No dia seguinte, partindo dali, prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa de quem? Na casa de quem? O evangelista, o que ele era? Filipe, o evangelista. Um dos 7 que tinham servido na igreja em Jerusalém. Preste atenção. A gente está falando de um homem, de um discípulo, que tinha um ofício, que era evangelista. E que tinha servido na igreja onde? Em Jerusalém. Servo de Deus, ungido, escolhido. Próximo versículo. Ele tinha quantas filhas? 4 filhas solteiras que o quê? Há uma outra versão que diz que ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Olhe para mim aqui. A Bíblia fala de Filipe, fala-se de um homem de Deus, ungido, escolhido, usado por Deus, ou um profeta que abre, que profetiza, que vai, que evangeliza, que faz a obra, que prega, que é usado por Deus, é transportado, prega o evangelho, faz a obra, batiza, faz a diferença. Mas o que muitas vezes a gente fala de Filipe é do ministério de evangelista dele. Chamado lindo. Diga, evangelista. Um ganhador de almas. Diga, muito lindo o chamado dele. Quantos acham lindo o evangelista, irmãos? O que é evangelista? É aquele que evangeliza, que ganha. Só que ele é um evangelista. Diga, ele é um evangelista genuíno. Porque um evangelista genuíno não é quem vai lá fora pregar, é quem tem 4 filhas que profetizam dentro de casa. 4 virgens, o que é? 4 filhas santas, separadas por Deus. 4 filhas profetas. Quando você é evangelista, você começa dentro de casa. Você começa dentro de casa. Você começa na tua família. Como estão os nossos filhos? Profetas?
cheios de Deus. Responsabilidade do ministério evangelístico que começa dentro de casa. Quem não evangeliza em casa não pode evangelizar na rua. Quem não evangeliza a sua família não pode evangelizar lá fora. Quem não cuida do seu casamento não pode cuidar dos outros. Quem não cuida da sua família não pode cuidar. Tem que orar pelos outros, mas não ora por você. Quer abençoar, mas não tem bênção. Para com isso. Você precisa entender que você é luz na sua casa. Porque em casa que começa a maior luta. O diabo, ele quer desestruturar a tua casa. O que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, quando o profeta está lá pregando o evangelho, preso, Paulo, o homem de Deus eleito, está lá, aqui mesmo no livro de Atos, no verso 16, no capítulo 16, a Bíblia diz que ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus não descarta a casa, Deus não descarta a família, Deus não descarta o princípio e o propósito. Aquilo que é pleno é o mais importante para Ele. Deus fala para mim: Felipe, homem de Deus, que a gente passa desapercebido. Tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Um grande evangelista, um homem de Deus, ungido. Mas peraí, por que está registrado que ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam? Por que Deus deixou aqui? Para provar que a casa dele era cheia da glória de Deus. Por que Deus deixou aqui? Para mostrar que quando nós começamos a edificar nossa casa, nós estamos liberando milagres. Porque quando há honra em casa, há milagre de Deus liberado dentro de nós, há promessas de Deus desatadas. Sabe o que está acontecendo? Às vezes a gente está de joelho clamando, dizer, não está tendo resposta. Deus está dizendo: escute, tem gente que está orando, mas não está honrando. A honra vai destravar, a honra vai liberar, a obediência vai liberar. Quando você honra, Deus pode fazer milagre. Deus quer levantar Filipes, tem Filipes aí, homens e mulheres que entendam espiritualmente, porque a sua casa vai ser cheia da glória de Deus. A sua casa vai ser cheia da presença do Senhor. A sua casa não pode andar desconecta e longe de você, não. É responsabilidade nossa. É responsabilidade sacerdotal. Pastor, eu não sou homem de casa, eu sou a mulher que estou aqui. Meu marido não veio, não é crente ainda. Fique em paz, por enquanto está transferido para você. Até que o bastão seja transferido, você se tornará o sacerdote neste momento. Porque Deus está te elegendo para que a presença dele seja liberada sobre a tua casa. Sabe o que Deus mostra para mim? A passagem de Mateus, onde fala-se das virgens loucas e as virgens prudentes. 5 mulheres que tinham lâmpadas cheias de azeite, e 5 loucas que tinham azeites, que eram virgens, mas não tinham azeite em reserva. As virgens de Filipe, com certeza, tinham azeite em reserva. Quer dizer isso o quê, pastor? Que não faz só o necessário. Eu vou para a igreja. Eu fui hoje, tá bom, para que de novo? Escute, elas foram tratadas como loucas, 5 loucas, porque não tinha azeite reserva. O que é não ter azeite reserva? É fazer o necessário para o carro chegar até onde deve. Mas quem tem azeite reserva tem um tanque a mais, dizendo: se der algum problema, eu tenho óleo, eu tenho combustível, eu tenho presença, eu tenho poder. Por isso que tem muita gente que parou no meio do caminho. Ele fazia o básico: olha, eu estou fazendo para me manter essa semana, eu orei para essa semana. Não, ora para o mês inteiro, ora pelo ano todo. Porque quando vier a luta, o dia mal, tu vai dizer: tem azeite reserva, tem presença de Deus. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai desanimar. Por quê? Porque a presença de Deus te sustenta em épocas de escassez. Escute isso. Já aconteceu, segura aí. Já aconteceu com alguém alguma época de acabar o combustível e ter que fazer fila no posto? Já aconteceu ou não? Quem já ficou na fila do posto? E alguns já ficou e falou assim: puxa, acabou. Já aconteceu quando acabou o gás e você tinha que buscar gás? Já aconteceu com alguém aqui? E aí você fica na fila, né? E o desespero bateu, porque não tinha gás. Imagina isso espiritualmente. Tem pessoas vivendo assim,
Eu não sei o que aconteceu, eu estava tão bem com Deus, eu estou desviada. Do nada eu esmoreci, não sei. Não sei, sabe o que é? É porque a gente só fez obrigação. Só colocou combustível para ir até onde eu devia ir, não. Só orou por aquilo que precisava. Só orou pela necessidade momentânea. Ai, eu vou morrer. Ai, Deus me cura. Ai, Deus curou. Agora não precisa mais para a igreja. Azeite reserva e dizer, olha, na minha casa não falta mais a presença de Deus. Na minha casa não é mais uma casa que eu só busco a Deus por interesse de milagre. Não, eu não sou um crente interesseiro. Eu sou um Deus, um pai, que família, que tem casa, que anda com Ele, que senta à mesa, que está com Ele, que conversa com Ele, que se relaciona com Ele, que joga com Ele, que viaja com Ele, que vai para o culto com Ele, que adora Ele, que dorme com Ele, que acorda com Ele, que fica o dia com Ele. Eu sou alguém que sou apaixonado por Ele. É alguém que senta à mesa com Ele, alguém que passeia com Ele. Escute, o Pai tem saudade de você e está dizendo, eu quero andar contigo 24 horas por dia. Ah, meu irmão, ande com Deus 24 horas. Para não acontecer o que aconteceu com Adão e Eva. A Bíblia diz que Adão e Eva se encontravam. Deus criou quem? O homem. Do homem da sua costela fez a mulher. Deus falou para eles, olha, vocês podem usufruir de tudo aqui. Criei para vocês construir, governar a terra, tudo aqui é de vocês. Só não toquem naquela árvore da ciência do bem e do mal. Aí um dia dando ouvido à serpente. Diga, dando ouvido à serpente. A Bíblia diz que existe um dia mau. Tem dia que você não está tão espiritual, ou todo dia você está espiritual. Não, pastor, tem dia que eu estou crente, dificilmente eu sou espiritual. Tem gente que fala todo dia mal. Tem gente assim, eu fico um mês mal, um dia eu fico bom. Hoje eu vim para a igreja, foi o dia bom. Cheguei. Talvez eu volte a ficar bom outro dia. Aí, Adão e Eva, Deus disse que criou o homem e falou, você pode usufruir. Mas Deus falou, por favor, não fique perto de mim o dia todo. Fique só cuidando do jardim. Não chegue perto de mim. Se esqueça de mim. Só lembra de mim na viração do dia. Não, a Bíblia fala que ele ia ter com Deus na viração do dia. Mas foi Deus que mandou, só vem encontrar comigo na viração do dia. Ele só ia procurar Deus aonde? Diga, no final do dia. O que é a viração do dia? O dia virar noite. Diga, viração do dia, o dia que vira noite. A gente só vai procurar Deus quando o dia vira noite. Quando a luz vira trevas. Quando a alegria fica tristeza. Quando a doença aparece. Quando o calo aperta. Quando o sapato machuca. Quando o problema vem. Porque de dia a gente não tem tempo para Deus. Está tudo certo. Para que procurá-lo se está tudo bem? Deus se procura à noite. Na hora da dor. Do problema. Quando a tempestade vem. Quando o barco está afundando. Deus mandou fazer isso? Não. Mas por que Adão e Eva pecou? Porque deixou Deus por último. E Deus quer ser o que? Não foi Deus que falou, não. Eles que iam encontrar. Aí Deus agora vê que eles comeram do fruto, que não era nem para chegar perto, porque deu ouvido à serpente, porque não tinha azeite em reserva, não buscava Deus quando devia buscar mais, só buscava na hora do interesse. Pecou. Aí quando peca, cercou que estava nu. Diga, estava nu. Mas só viu o problema quando pecou. O problema existe. Quem falou que não existe nudez? Quem falou que na igreja não tem falha? O problema é que você só enxerga a falha quando você está em pecado. Porque quem está na unção não vê problema, só vê a glória de Deus. Tem gente que entra na igreja, nossa, que chatice, olha a altura desse som, olha essa luz aqui, essa fumaça está me incomodando. Olha essa lâmpada aqui, olha essa luz aqui. Meu Deus, podia fazer assim, nossa, aqui esse ar está muito forte, está muito frio. Traz a blusa da próxima vez, vem com cobertor, não tem problema, ninguém pediu. Não está ali proibido trazer cobertor. Traz, se você tem frio, já vem com manta, plástico, envelopa seu rosto, faz o olho, põe o nariz para fora. Faz alguma coisa. Quem quer Deus não vai arrumar problema do ar. Porque se você for no hospital, o ar vai estar ligado e ninguém vai desligar para você. Quando eu estava numa UTI, aliás, eu estou muito calorento, o ar estava queimado. É o dedo de uma UTI que não tem janela, viu? UTI não tem janela. Eu falei, tem algum infeliz para ligar esse ar, pelo amor de Jesus?
nós vamos ver o técnico, vamos fazer. Eu fiquei, ela não sei quantos dias na UTI, morrendo de calor, passando mal de calor. Ia fazer o quê? Não podia mexer com o fio. Não era 2 horas de culto para reclamar. Era uma internação que eu tinha que ficar do jeito que eles queriam. E eu vou fazer o quê? Se eu preciso, se ele está ali, não tenho o que fazer. Mas quando a nudez existia, sim ou não? Mas eles viram que estavam, diga, não sempre estiveram. Eles só viram quando pecaram. Se você está vendo problema é porque você está em pecado. Porque quem está vendo Deus, meu irmão, não quer nem saber do que está queimado, a lâmpada está rosqueada ou não. O ar que esfriou, eu me aqueço aqui, eu vou para o lado de lá, eu dou um jeito. Eu vou fazer o quê? Eu vou perder a bênção por causa disso. Eu vou ficar olhando para aqui, mimizinho, e dizer, ai, porque lá não quer, a luz é clara, não sei o quê. Põe, vem com óculos escuro. Cria estratégia para não deixar o Satanás vir fazer você comer do fruto errado, porque faltou unção reserva. Porque faltou comunhão com Deus ao longo do dia. Porque quem tem comunhão ao longo do dia chega no culto cheio da presença. Quem tem comunhão na semana fala, não vejo a hora de chegar quarta-feira, porque eu quero estar aqui na casa do Pai para agradecer o que Ele tem feito por mim. Eu não posso perder um culto. Meu irmão, quando eu pude vir esses dias, estava ruim. Que coisa horrível, dizer, parece que falta um pedaço de um negócio estranho. Eu não fui para a igreja hoje ver os meus irmãos. Ah, meu irmão, como é ruim ficar longe da casa de Deus. Mas tem gente que já acostumou a ficar longe. Para ele é bom quando vem de vez em quando. Já virou um ritmo. A gente precisa quebrar esse ciclo e dizer, Deus, eu preciso estar na mesa, na minha casa. Quando você está entendendo, diga glória a Deus. Diga, Felipe, tinha filhas profetas. Para você ter filho profeta, você precisa fazer a presença de Deus estar constante ali dentro. Para você ter uma casa profética, você precisa ligar louvor dia e noite e dizer, aqui vai ser cheio da glória de Deus. O pastor não vai estar lá. Vai estar o sumo pastor lá com você. Vai estar o Senhor dos Senhores dizendo, filha, a minha glória está aqui. A minha glória está aqui. A minha presença está aqui. O meu poder está aqui. A minha presença vai te curar. Aí o Senhor está dizendo, o Senhor está me honrando. Se prepara porque milagre começou a acontecer. Milagre começou a acontecer. Tem gente de joelho orando, mas está com a intenção errada. Oração não é só falar. Oração é orar e agir. Precisa ter ação, precisa ter atitude, precisa ter posicionamento, precisa ter postura, precisa ter foco, precisa ter a presença. Em vez de ficar na árvore do fruto proibido, fica na árvore da vida. Diga, o problema é a árvore que eu estou escolhendo. A árvore do fruto da vida, diga, Jesus. E a árvore do meio do jardim é a minha vontade. Eu estou fazendo o que Deus manda ou o que eu quero? Adão e Eva pecaram e foram expulsos da casa, porque não honraram o Pai. Quem não honra o Pai perde milagre, porque quando o Pai não é honrado, ele está impossibilitado de fazer milagres. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,13, eu criei, por isso falei. Profetizei. Eu criei, por isso profeti. Diga, eu profetizo aquilo que eu creio. Deus está levantando filhos profetas dentro das suas casas aqui hoje. E você entrou aqui hoje para começar a profetizar vida. Porque a Bíblia diz que a boca fala, que está cheio o coração. Na sua casa você fala vida ou palavrão? O que você fala? Não precisa responder não, pelo amor de Deus, tá? O Elias fala glória a Deus, aleluia. Que benção. Pastor, mas quando a gente bate o calo na parede, o que a gente faz? Você sabe o que eu faço? Não é hipocrisia minha não. Ai, glória, ai, aleluia. Porque palavrão aliviador? A gente está tão acostumado a falar o que não presta que a gente acha que isso ajuda a gente. Comece a profetizar a vida para você ver o que vai acontecer. Feche os teus olhos em nome de Jesus Cristo. A mesa foi preparada.
Deus quer nos levar a uma dimensão para profetizar e para ser um instrumento de Deus. Deus havia dito para mim aqui que Deus faria de um vale de ossos secos um exército poderoso. A pastora subiu aqui e disse: profetiza sobre o vale. Profetiza sobre o vale. Deus quer encher essa casa da glória dele. Aonde você estiver, profetiza.